Para iniciarmos os trabalhos sobre o tema Fisco e Sociedade, convidamos a doutora Cleide Regina Furlani Pompermayer para a apresentação da palestra A Estrutura Organizacional da Administração Tributária Municipal e Legitimidade do Lançamento do Crédito Tributário. A doutora Cleide Regina Furlani Pompermayer é procuradora do município de Blumenau, professora universitária na disciplina de Direito Tributário, especialista em Direito Tributário pela Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Conselho de Contribuintes, autora do livro O ISS nos Serviços Notariais e de Registros Públicos e demais artigos científicos publicados em vários sites e revistas jurídicas especializadas. Com a palavra, doutora Cleide Pompermayer. O meu bom dia a todos. Gostaria, então, primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui. Faço meus cumprimentos à mesa e agradeço o convite e eu faço em nome do Miquel, presidente da associação, e o meu agradecimento especial vai ao Mike Bettoni, sempre muito presente e sempre muito interessado nessas questões de divulgação do que efetivamente vem a ser a administração tributária. O meu tema, a maioria das pessoas que estão hoje aqui conhecem, porque efetivamente essa é a luta dos fiscais, é a luta dos auditores, é a luta da autoridade lançadora. E com isso eu quero dizer, em primeiro lugar, que não importa o nome, a nomenclatura não importa. Eu falo isso porque muitas pessoas, quando eu uso a expressão auditores, perguntam-me, mas no meu município não existe a figura do auditor. Não importa. O que importa, como bem disse o Célio, é que você é a autoridade lançadora tanto quanto é um auditor da Receita Federal. Pois bem, o nosso primeiro tema é sobre a obrigatoriedade pela busca da receita própria. Hoje a busca pela receita própria não é mais uma faculdade como o era em outros tempos. Hoje o que nós temos é uma obrigatoriedade do senhor prefeito de efetivamente buscar a receita própria, sob pena de ser responsabilizado, inclusive, por ato de improbidade administrativa, se assim não o fizer. Isso está estampado na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós sabemos disso, que inviabiliza, inclusive, ao repasse, os repasses, né? Se não houver a busca de um ISS, por exemplo, vou dar um exemplo, dos notários e dos registradores, você, efetivamente, você, gestor público, passa a ser objeto de provável ou suposta ação de improbidade. Por quê? Porque, efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade, decidiu que o ISS dos notários e dos registradores deve efetivamente ser cobrado. Não podemos esquecer que a ação direta de inconstitucionalidade tem um efeito que é o efeito vinculante, ou seja, tanto a administração pública como o Poder Judiciário estão obrigados a acatar tal decisão. Falo isso porque não existe essa consciência. Parece que nos municípios há um problema maior. Eu sinto isso na minha experiência. Nós temos um problema muito sério nos municípios, que é a interferência política do crédito tributário. E, como bem disse o Célio, nós temos que sair desse encontro com a noção verdadeira do que é o auditor. Vocês são a autoridade típica de Estado.
a emenda constitucional 42/2003 deu efetivamente esse papel ao auditor tributário municipal. Nós não vivemos mais em tempo de coronelismo, aonde quem domina e quem determina quem vai ser tributado é o gestor público. Então, por isso, destes nossos encontros, para efetivamente saber o que é o auditor. Então, a minha primeira pergunta é: o que é a administração tributária? Eu faço essa pergunta porque colegas da administração tributária já vieram e me perguntaram: Cleide, mas o que é a administração tributária? A administração tributária é o senhor secretário que administra a Secretaria da Fazenda? A administração tributária é o senhor prefeito que efetivamente está comandando uma prefeitura, um município? Não. A administração tributária, segundo a Constituição Federal, são vocês, auditores tributários. Vocês estão para o prefeito, como o governador, como o Ministério Público, perdão, está para o governador. Essa independência do auditor tributário, eu quero deixar bem claro, ela é unicamente em relação ao lançamento. Isso não quer dizer que o senhor secretário ou que vocês, efetivamente, no seu dia a dia, podem fazer o que quiserem. Chego a hora que quero, determino o que quero. Não. O senhor secretário é, sim, o dono da pasta. E a ele cabe gerir políticas fiscais para a arrecadação, a ele cabe gerir a carreira, sim, determinar noções e também requisitos e cumprimento de metas das administrações tributárias. Mas, ao secretário da Fazenda, não cabe determinar quem será ou não tributado, porque este é um papel típico do auditor tributário. E de mais ninguém. Tanto isso é verdade que nós temos o ônus e o bônus de ser auditor tributário. Vou voltar ao exemplo do ISS, dos notários e dos registradores. Se não houver cumprimento do lançamento tributário nas questões do ISS, dos notários e dos registradores, quem vai ser responsabilizado, funcionalmente falando, será o auditor que não o fez. Ah, mas eu não pude fazer, de alguma forma, não me permitiram que eu o fizesse. Não importa. Quem vai ser responsabilizado vai ser você, auditor. Porque você, auditor, foi inserido na Constituição Federal como carreira típica de Estado. Isso significa, agora partimos então para o conceito de carreira típica de Estado. Não existe na doutrina ou na própria legislação um conceito do que efetivamente vem a ser carreira típica de Estado. Mas uma verdade é certa: são as principais funções públicas do país. São as funções que não podem ser, isso é muito importante o que eu vou dizer agora, realizadas por particulares. O fisco, tributo, igual à indisponibilidade, princípio da indisponibilidade, ou seja, somente à administração tributária cabe realizar atos decorrentes de lançamento tributário. E o que se refere também ao repasse constitucional. A que tem direito, e como bem disse o Mauro Hidalgo, que está ali sentado nesta mesa, não é direito, é um dever. Esses recursos pertencem ao município, como bem disse o Mauro. Não é que eu vou buscar uma esmola no Estado. E está havendo uma confusão em relação aos repasses constitucionais. Pois o que nós temos hoje são entidades privadas determinando
o valor ou determinando, eu não diria determinando o valor adicionado, mas são entidades privadas cuidando do que é meu, cuidando do que é seu secretário, cuidando do que é seu Célio. Nós somos os cidadãos. E quem tem que cuidar desta parcela que pertence ao município são os auditores tributários. Então, antes de falar dessa nova, porque eu tenho certeza que até então é a primeira vez que nós vamos falar sobre a competência das administrações tributárias nas questões do repasse. Eu vou voltar a esse tema, mas antes disso, e esse tema quero deixar claro, quem me chamou a atenção para esse novo tema que eu estou expondo hoje foi o Miqués. O Miqués me telefonou, me colocou essa situação, me fez pensar, e eu gostei muito do tema. E eu acho que esse é um novo tema que é nosso, que é das administrações tributárias. Por isso eu vou deixar um tópico à parte para ele. Mas antes disso, eu vou continuar a falar da carreira típica de Estado. Então, como carreira típica de Estado, o que pressupõe a carreira típica de Estado, se são as mais importantes? Quem é carreira típica de Estado hoje no país? Magistrados, Ministério Público, delegado de polícia. Reparem, todos eles têm o quê? Uma lei orgânica, uma lei própria, justamente para defender o quê? A sua independência. O artigo 37, inciso 22, e faço essa colocação porque ele é mais do que batido, não é, Célio? É o mais batido desses congressos que todo dia a gente participa. Ele veio ao mundo jurídico exatamente para dizer isso. Acorda, acorda, cidadão, acorda, fiscal, acorda, auditor, acorda, autoridade lançadora. Eu sou uma autoridade que não me foi colocada por uma lei. Eu sou uma autoridade que me foi colocada pela Constituição e precisa melhor. Então, se você não tem lei específica, você tem que exigi-la. Se efetivamente você fizer um pedido administrativo e esse pedido administrativo lhe for negado, você tem o judiciário. O judiciário vai dizer: senhor prefeito, você é obrigado a editar uma lei tão somente para os fiscais, porque a Constituição assim o determina. Não é uma vontade política. Esta não é uma vontade política. Tudo mais é vontade política. Você separa. Tudo é vontade política. Agora, a administração tributária, a Constituição disse que tem que ser tratada com a técnica, porque é da onde saem os recursos. Então, eu posso fazer política em todos os outros setores, mas eu não posso fazer política na administração tributária. Então, a Constituição diz: você fiscal tem direito a uma lei específica. E o que deve constar essa lei específica? Deve constar questões de competências, pois se não existe no município uma lei definindo as competências de um auditor tributário, o município com certeza vai perder receita. Por quê? Porque esses atos são nulos, esses atos praticados pelo fiscal. Se não houver no município uma lei delimitando as competências do fiscal, todos os atos praticados pelo fiscal são nulos. Por quê? Porque não existe o princípio da legalidade. Então, obrigatoriamente, a lei precisa ditar estas questões. Repito, nesta mesma lei, você vai colocar, além das competências, as prerrogativas do fiscal, os deveres, porque eu acabei de colocar, o que eu vejo sempre é aquela sempre história: vocês são autoridades. São autoridades, eu estou aqui afirmando isso, mas como autoridades, você tem também suas responsabilidades. Então, não adianta querer ser autoridade tão somente para o bônus, mas também para o ônus. Você foi
colocado no patamar de autoridade. E essa consciência eu percebo que não há. Essa consciência eu percebo que não há. Eu quero o que me é de direito, mas eu às vezes esqueço das minhas efetivas responsabilidades pela busca da receita tributária. O que mais deve constar nesta lei? Questões, sim, de remuneração. Porque é óbvio. Horas, como é que eu sou auditor tributário municipal e passo a receber um valor de R$ 565 por mês, como eu vi no município de Capelinha, em Minas Gerais? Abrir um concurso lá, exigindo tão somente o nível fundamental de escolaridade, pasmem, com a módica quantia de R$ 565. Aí, esse fiscal, hoje nós sabemos que nós temos notificações graúdas, né? Vocês com certeza já pegaram notificações de milhões. Aí aparece um Tássio Lacerda Gama, um Paulo de Barros Carvalho, e ele vai degladiar com quem? Com Capelinha no nível fundamental de escolaridade. Portanto, meus caros, ser auditor é muito mais do que estar lá cumprindo ordens atrás de uma mesinha. Ser auditor é muito mais do que simplesmente sentar na mesa e aguardar o seu salário do final do mês. Ser auditor é ter a obrigação de buscar a receita própria. Ser auditor é ter, sim, nível de escolaridade de nível superior, exigido pela própria Constituição, porque não existe autoridade típica de Estado sem nível superior. Então, o que eu entendo hoje fazendo essa leitura? Que todo município, ele deve efetivamente realizar um concurso público exigindo o nível superior. O que vale hoje não é se eu fiz ou não o curso superior, ou uma especialização, ou um mestrado, após eu ter feito o concurso. O concurso é que deve exigir o nível superior, porque o auditor, ele tem que ter noções de auditoria, ele tem que ter noções de legislação, ele tem que ter noções do todo, do sistema. E uma pessoa que faz o concurso exigido com o nível médio, o concurso não vai exigir isso dele. Outra coisa que é muito importante deixar claro aqui. O promotor, o juiz e o delegado, quando ele presta concurso, autoridades típicas de Estado, o que acontece com ele? No dia seguinte, ele é chamado para quê? Para uma academia. Ele é formado. Ele tem efetivamente 6 meses de curso para depois julgar processos, para depois dar pareceres, para depois investigar. Delegacia de polícia. Fiscal é colocado na boca dos leões no dia seguinte. E ainda é criticado por isso. E ainda se erra só processo administrativo. Se cumpre o papel dele enviando notícias ao Ministério Público, que isso também nós vamos deixar claro aqui, ele é punido. Ele é punido por fazer a coisa correta. Eu vou citar para vocês uma experiência que eu tive. Eu lecionei em Itapeva, São Paulo. Chego em São Paulo, palestro e efetivamente coloco o auditor na sua grande função de denunciante ao Ministério Público sobre as questões de sonegação fiscal. O cara me liga na minha sala, estou sendo processado porque enviei ao Ministério Público e a senhora me disse que eu devia fazê-lo. Que papel, como eu fico? Eu estou explicando o que efetivamente você deve fazer? O cara
aceita o que eu efetivamente explico, faz e é processado. Mas que país é esse? Que aonde efetivamente eu faço o meu papel e eu sou processado por fazer o meu papel? Só que isso é falta de conhecimento. Eu tinha um professor na faculdade, na especialização na Federal, foi a minha primeira aula. Ele entrou na sala de aula, a primeira coisa que ele disse: pessoas, conhecimento é poder. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. Porque se você tem poder, se você tem conhecimento, você tem poder. Mesmo que você não possa exercer esse poder. Mas a pessoa acaba te respeitando porque você conhece o teu direito. Então, assim, auditores, vocês não podem ficar efetivamente só, entre aspas, no papel. Vocês têm que sair à busca desse conhecimento. Então, a legislação efetivamente do município, ela deve tratar também das questões de remuneração, e essa questão de remuneração é uma coisa lógica. Qual é a remuneração correta para um auditor? Então, eu não tenho valores, até porque nos municípios as realidades são diversas, mas efetivamente deve ser compatível com o cargo, compatível com o que efetivamente você está fazendo. Outra coisa, autonomia do fiscal. Sim, o auditor ele tem autonomia pela Constituição, por você ser carreira de Estado, e isso não precisa, quero deixar bem claro aqui, é importante, muito importante a tal da lei orgânica para todos os fiscos, mas eu estou falando da que trata de normas gerais, não as leis dos fiscos municipais, que essas sim são verdadeiramente importantes. Mas aquela lei geral que tanto se prega da necessidade, não vejo tanta necessidade assim, não. Porque o próprio artigo do CTN, no 142, parágrafo único, diz que o lançamento é obrigatório. Se o lançamento é obrigatório e é competente de autoridade administrativa, que é tão somente o fiscal, pronto, eu tenho que fazer, eu não tenho margem aqui para dizer, posso fazer, não posso fazer, vamos fazer. Não, a responsabilidade é sua, não é do seu chefe. Porque um amanhã, se você não o fizer, o seu próprio chefe pode chegar para você e dizer, por que você não fez? Você não é autoridade típica de Estado? Aonde está que eu disse para você não fazer? Ele até pode responder, mas vai responder por improbidade. Agora, não vai responder funcionalmente, porque o cargo dele é um cargo comissionado, que não tem que responder por essas questões. Então, é nesse sentido que eu quero deixar bem claro. Nós temos que ter essa consciência de que nós temos sim autonomia, que isso está na Constituição, que se o gestor público não enviar o projeto de lei para a minha carreira específica, eu tenho poderes no judiciário para isso. Eu entro com uma ação de obrigação de fazer por descumprimento de preceito constitucional. Quero ver o juiz que vai negar isso para vocês. Mas tem que ter coragem de fazê-lo. Aí é que está. Você tem que ter a união e coragem para fazer. Mini reforma tributária que foi importantíssima e advinda com a emenda constitucional 42/2003. É impossível não falar sobre isso. E, para mim, o artigo mais importante desta reforma tributária não é o 3722, não é o da competência do Senado Federal, mas é o que está no 167 da Constituição Brasileira. Esse sim é importante. E esse sim deve urgentemente ser colocado em prática. O que diz o 167, inciso 5º da Constituição? Diz o seguinte, que o imposto, ele é uma receita não vinculada. Isso quer dizer que o prefeito e o secretário da Fazenda, eles não podem utilizar o valor que é arrecadado dos impostos municipais para uma questão específica. Eles não podem
Ele não pode, simplesmente vou pegar esse dinheiro do mês, vou construir uma estrada. Ele não pode fazer isso, porque está na característica do imposto, que é um tributo não vinculado. Ele tem que dar para todos os setores, para que efetivamente empreguem este dinheiro nas necessidades básicas de uma população. Mas esse artigo 167, ele faz uma exceção, como tudo tem exceção, aqui também tem. É o par importante do Brasil. Esquecido às vezes, mas muito importante. Saúde e educação. É o que de mais importante temos para o cidadão brasileiro. Saúde e educação. Então, ele determina neste par que parcela deste dinheiro arrecadado com o imposto deve ser obrigatoriamente empregado na saúde e na educação. Mas ele colocou um amiguinho ali. Quem é o amiguinho que ele colocou aqui? Que eu vou deixar claro aqui. Essa exceção veio também para a realização de atividades de administração tributária. Então, hoje não é mais par saúde e educação, é trio. Saúde, educação e administração tributária. Por que é que o Constituinte fez isso? Porque ele ama os fiscais? Não, porque ele ama o Brasil. E ele quer que o brasileiro tenha saúde e educação de melhor qualidade. E para isso ele diz: prefeito, você é obrigado a estruturar sua administração tributária. Não é vontade sua. Não tem desculpa de dizer que não tem dinheiro. Você vai colocar lá no orçamento que parte do que você recebe mensalmente é para a administração tributária. Essa é a grande reforma constitucional que eu vejo. O poder que hoje vocês, administradores tributários, têm em função desse artigo 167 da Constituição. Não faz, mas não adianta. Isso é só na teoria que a gente está falando, porque na prática isso não acontece. O que cabe aqui, minha gente? Ação judicial. Ele é obrigado. Ele tem que fazer cumprir a Constituição. E a Constituição diz que a administração tributária hoje é exceção, tanto quanto o par, saúde e educação. E isso tem que ser respeitado. E se não for respeitado por bem, vai ser respeitado no judiciário. E isso não é ser contra uma administração pública. Isso é estar exercendo o seu conhecimento. Conhecimento é poder. E isso vocês têm que ter em mente. E outra coisa, vocês têm que ser unidos na classe. Não pode uma classe ser dispersa e simplesmente esperar que o dinheiro do final do mês está na minha conta. Eu só quero... O que eu quero? Eu quero meu dinheiro no final do mês. Eu quero aumento de salário. Mas em nenhum momento eu penso na saúde e na educação. Na verdadeira entrada de receitas para fazer cumprir a Constituição. E é por isso que a Constituição deu efetivamente esse poder para os auditores tributários. Quanto ao Senado, eu me nego a falar sobre o Senado, porque essa mesma reforma diz o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal avaliar periodicamente as administrações tributárias. Por que a Constituição também fez isso nessa mini-reforma? Porque ela está dizendo: senadores, acordem, vamos lá ver se efetivamente está sendo tributado aquele segmento, aquele não segmento, porque esse dinheiro... Alguém aqui hoje, acho que foi Miquel, né, Miquel? Você sempre fala isso para mim, se não foi hoje, você já falou isso para mim. Que o tributo faz parte da vida da gente. O tributo, ele é importante. Ele pode não ser efetivamente querido pelos brasileiros, mas ele é importante, ele faz parte do nosso dia a dia. Nós devemos pagar o tributo. Então, a Constituição diz: Senado, você tem obrigação, você tem competência privativa para efetivamente fazer cumprir a Constituição e avaliar periodicamente o desempenho das administrações tributárias, seja da União,
seja do Estado, seja dos municípios. E eu comecei a insistir com os nossos senadores. Bati na tecla e perguntei o que efetivamente estava sendo feito lá no Senado. Eu recebi, foi uma resposta malcriada de um consultor lá do Senado, me respondendo o seguinte, através de uma nota informativa. Resumindo, que eu devo estar ficando louca quando eu digo que só o auditor tem competência para fazer lançamento tributário. 2, onde já se viu esta procuradora querer que o auditor tributário dos municípios tenha nível superior? Nesse interiorzão, ninguém tem condições de fazer um lançamento, um curso de nível superior. Ou seja, está lá no interior, é burro. Você não tem condições de fazer um curso de nível superior. Essa foi a resposta. E pasmem, sim, a competência privativa para avaliação e o desempenho das administrações tributárias municipais é competência privativa do Senado. Mas foi incluída ali por mero descuido. Ele coloca essas palavras na nota informativa, que é meramente decorativo e inócuo. O dispositivo é meramente decorativo e inócuo. A Casa dos Estados, Senado Federal, qual é a competência? Justamente essa. A salvaguarda constitucional dos Estados. E o Senado me dá uma resposta dessa? Então, nós estamos mal. Então, por isso que eu prefiro não falar muito deste artigo, porque existem horas que a gente vai perdendo a vontade de lutar. Porque, efetivamente, você percebe que as coisas deveriam andar de uma forma, mas elas desandam. Então, em quem eu acredito ainda? No Judiciário. E o meu terceiro e último ponto agora, é o que eu vou falar agora, a administração tributária como controladora das transferências constitucionais tributárias devidas pelo Estado. Esse é um tema que passa despercebido pela maioria dos municípios. O auditor tributário está lá no município para pensar no ISS. Ele esquece do IPTU, ele esquece do ITBI. E tanto ele esquece do IPTU, que quem cuida do IPTU e quem faz o lançamento do IPTU, na maioria dos municípios, é o secretário da Fazenda, que muitas vezes não é um auditor, é uma pessoa comissionada. Então, ele não tem competência para fazer o lançamento do IPTU. Esse lançamento do IPTU é nulo. É nulo, não vale nada, porque o IPTU é igual ao ISS. Ele precisa de uma formalização. Então, se eu lanço um edital em nome do secretário, em nome do prefeito, e não de quem tem competência para fazer o lançamento, esse lançamento é nulo. Eu, como advogada, eu posso entrar com uma exceção de pré-executividade na execução fiscal e posso pedir anulação daquele lançamento, se efetivamente não foi feito por autoridade incompetente, por autoridade competente. Aí vocês imaginem se na questão dos repasses do ICMS existe alguém interessado em controlar. Como não existe essa estrutura das administrações tributárias que a Constituição manda que se faça, esse papel é entregue a quem? Às associações dos municípios. E as associações dos municípios são entidades privadas. E aí eu pergunto para vocês, é legal que efetivamente haja interferência das associações de municípios no cuidado de um imposto, de uma parcela de um imposto que é meu, que, como diz o Mauro Hidalgo, é meu? Sim, é legal, porque está lá na Lei Complementar 6390. Mas eu costumo dizer, e falei isso muito lá em São José dos Pinhais,
quero inclusive agradecer essa participação deles aqui hoje, papel aceita tudo. Então, pode ser legal, mas pode não ser constitucional. Então, em meu entendimento, hoje, o artigo que permite a interferência no controle dos repasses das associações dos municípios é inconstitucional. Outro ponto importantíssimo. A Constituição Federal, no artigo 158, e a Lei Complementar 6390, ela efetivamente define o cálculo do valor adicionado. Eu achei um parecer que eu gostaria muito que todos vocês acessassem no Google. É só chamar Ives Gandra Martins, repasse ICMS Manaus. Esse parecer do Ives Gandra Martins, novo, foi elaborado para o município de Manaus em novembro de 2011. Ele é muito esclarecedor. Ele dá uma aula sobre a competência da administração tributária no cuidado e no repasse. E o que ele diz? Que não é necessário lei estadual para que se cumpra esses dois artigos. Aliás, não pode haver lei estadual. Você efetivamente, diz o Ives, tem que cumprir o que está na Constituição e tem que cumprir o que está na lei complementar. O que acontece no estado de Santa Catarina? Acontece que aqui são expedidas portarias e essas portarias, muitas vezes, falam mais do que a lei. Acabam repassando mais para um município e menos para aquele outro, em detrimento ao que diz a Constituição Federal no seu artigo 158 e em detrimento ao que diz a Lei Complementar 6390. Então, o Ives Gandra Martins efetivamente explica que se isso ocorrer em algum estado e que houver ofensa nesta portaria, nesta lei, pode ser que existem muitos estados que têm a lei. Eu não estou dizendo que não tenha que ter lei. Você pode efetivamente editar lei. Você pode efetivamente editar portaria. Mas desde que não fale mais do que a lei. E muitas vezes isso não acontece. Vai além da lei. Quais são as sanções? Segundo o Ives Gandra Martins. Intervenção no Estado, se isso efetivamente ocorrer, ações decorrentes de ato de improbidade administrativa, ações penais cabíveis e suspensão dos direitos políticos dos gestores do Estado. Essa questão do repasse do ICMS, ela é muito complicada. E ela é complicada também, não só na questão de mérito, que é o que nós falamos, mas na questão formal também. Veja, o município, veja o que diz a lei, os prefeitos municipais e as associações de municípios ou seus representantes poderão impugnar no prazo de 30 dias, corridos e contados da sua publicação, os dados e os índices de que trata o parágrafo anterior, sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis. É um processo administrativo. É um processo administrativo tanto quanto do contencioso fiscal. Até mais importante, porque você está tratando da principal receita dos municípios. E vocês sabem como é tratado esse processo em Santa Catarina? Esse processo administrativo em Santa Catarina? Pasmem, não é regulado por lei, é regulado por portaria. O gestor público estadual simplesmente indica quem ele quiser para controlar os nossos repasses e para julgar os nossos pedidos. Então, uma coisa é certa, a sociedade tem direito a participar deste processo administrativo, tanto como acontece com os nossos conselhos de contribuintes. É o meu dinheiro que está lá.
É o princípio da legalidade que chegou junto com a Constituição, forte, o processo administrativo fiscal chegou forte com a Constituição de 88. E a Constituição de 88 diz: processo administrativo igual à lei. Processo administrativo igual a contraditório e ampla defesa. Processo administrativo igual a sociedade. Quem nós temos hoje para controlar os nossos repasses e julgar os nossos repasses? Pessoas indicadas pelo senhor governador e sem qualquer legislação. Simplesmente uma portaria que nomina da seguinte forma: estudo de trabalho. É um grupo de trabalho. Grupo de trabalho do repasse do ICMS. Mas a que ponto chegamos? Numa unidade da federação, eu efetivamente não ter uma lei para impugnação dos índices do valor adicionado no Estado? Para um dinheiro que é meu? E você, fiscal, fica sentado, aguardando que efetivamente isso aconteça? É aí que você se torna autoridade. É aí que você é autoridade. E aí eu chamo o Miquéas. E aí eu sou obrigada a dar os parabéns para esse rapaz. Porque ele me chama por telefone e me diz: Cleide, a associação está disposta a mover uma ação para consertar esses erros respeitantes ao repasse. E ainda faz o pedido: gostaria que outras associações se unissem à Associação de Joinville. E aí eu fiquei perguntando, fiquei pensando, mas esse Miquéas está doido, porque como é que ele quer entrar com uma ação se o único que tem competência é o município, segundo a lei? Mas eu estava errada, né? Eu fui estudar, peguei o nosso amigo Ives Gandra Martins, troquei ideias com os meus colegas na Procuradoria, e hoje estou convencida de que efetivamente cabe ação popular por qualquer cidadão para que isso se efetive, e cabe também ação civil pública movida por uma instituição privada, como é a Associação dos Fiscais, para que efetivamente venha para a administração tributária uma competência que é só dela. E que efetivamente deve ser tudo regido por lei e não por mera portaria. Isso é uma questão de princípio constitucional básico. É o básico do básico. E muito me admira que até hoje, 2012, nada tenha sido feito a esse respeito. Eu garanto a vocês que se efetivamente esse conselho fosse criado por lei, com a participação da sociedade também no julgamento dos repasses do índice do ICMS, garanto a vocês que os repasses, secretário, triplicariam no município de Joinville. E por último, eu vou dar um exemplo também do que poderia ser enfrentado através de ação civil pública. Agora eu vou dar um exemplo do que efetivamente acontece. Não sei se em Santa Catarina, viu? Eu não tenho informações precisas, mas eu vou dar um exemplo do que efetivamente pode acontecer. A lei, ela fala lá no seu artigo 3º, a 6390, que o cálculo não é tão somente do valor original do repasse, que o cálculo deve ser feito incluindo juros, correção monetária e multas. Então, eu vou dar um exemplo. Eu não pago o meu IPVA no tempo certo. Eu pago com atraso. No momento que eu vou para o banco fazer esse pagamento, 50% vai para o município, 50% vai para o Estado. Só que, para
nós termos certeza de que os 50% referente a juros, multa e correção, que efetivamente estão vindo para o município, deveria haver a abertura de uma conta corrente separada pelo Estado. O Estado deveria ter uma conta corrente que diga o seguinte, ó, essa conta corrente aqui é do principal, essa conta corrente aqui é dos acessórios. E isso não é feito. Então, nós não sabemos se hoje o município de Joinville, está recebendo efetivamente o que é referente aos acréscimos. E, secretário, o senhor tem direito a buscar os últimos 5 anos de tudo o que efetivamente deixou de ser percebido pelo município. Mas os municípios não têm coragem de fazer esta ação. Por quê? Aí, por isso que às vezes eu arrumo tantos inimigos, né? Porque são questões políticas. Então, por questões políticas, por eu precisar amanhã do governo do Estado, eu não vou mexer nisso. Amanhã eu posso precisar. Ministério Público, também não vejo nunca uma ação efetiva do Ministério Público em relação aos repasses. Mas você, auditor, pode fazê-lo. Através do quê? Através de uma ação civil pública. E por que você tem competência? Porque você está defendendo o patrimônio público. O patrimônio público é meu também. Então, eu tenho 2 ações que eu posso mover contra o Estado como defensora do patrimônio público. Uma ação civil pública ou uma ação popular. Então, como vocês já sabem, eu não gosto de palavras, eu gosto de ações. Eu não gosto de vir dar uma palestra aqui e simplesmente sair daqui e amanhã não acontece nada. Eu já me coloquei à disposição para assinar, para fazer o estudo dessa ação do Miqueias. E vocês sabem por quê? Porque efetivamente eu quero ver um Brasil melhor. E eu sou do tipo que não gosto muito de palavras, eu gosto de ações. Eu não estou falando como política aqui, não. Eu estou falando como uma operadora do direito decente. Como uma operadora do direito que todos, eu imagino, que deveriam ter uma parcela de responsabilidade nesse sentido. Me comprometo com o Miqueias a efetivamente trabalhar nesta ação para moralizar a questão dos repasses tributários. O problema é que uma ação dessa efetivamente pode efetivamente dar consequências, mas um dia alguém deve fazê-lo. Bem, acabei, eu acho que já passei do tempo faz tempo, mas eu acho que são palavras do dia a dia. Vocês perceberam, eu não tenho nenhuma formalidade, também não quero ter. Às vezes eu digo que eu sou advogada por acidente. Eu efetivamente sou muito mais inteirada com as questões relativas aos fiscais, aos auditores, do que propriamente com os meus colegas procuradores. Falo isso porque quero encerrar dizendo o seguinte: as procuradorias são omissas. As procuradorias dos municípios não se interessam pelo direito tributário. Isso é um crime. Porque nós vimos que, efetivamente, o que é mais importante dentro de uma prefeitura, dentro de um município, é a receita tributária. Em segundo lugar, então, o que eu peço, em segundo lugar, o que eu falo é o desconhecimento do direito tributário, infelizmente. Não há uma paixão pela ciência. Na faculdade, eu curso, vou lá e faço a disciplina de direito tributário, quando é que ela aparece na minha vida? No 9º semestre, quando eu estou indo embora, quando não quero mais ver nada, quero mais sair da faculdade e me livrar daquilo. Eu não tenho nem sequer o direito de optar por fazer um TCC, um trabalho de final de curso sobre a matéria, porque até lá eu já tenho que ter escolhido. Os juízes estaduais, infelizmente, também não são apaixonados por essa ciência. Embora eu estou um pouco mais animada, porque eu tenho conversado com um juiz da academia dos juízes, a Academia Judicial aqui de Santa Catarina, tive uma conversa com o presidente me atendeu maravilhosamente bem, e tive contato com esse juiz, que é presidente da Academia Judicial. Então, o próximo passo será
uma especialização para os juízes em direito tributário, que será feito através da Academia Brasileira de Direito Tributário, a qual eu faço parte. 2, também não posso finalizar sem dizer o que eu vou dizer aqui. Ministério Público. O Ministério Público Estadual, depois de muita conversa conosco, fomos uma vez, fomos duas, fomos três, até o dia que o nosso pleito foi atendido. E o Ministério Público Estadual hoje está fazendo um trabalho belíssimo intitulado Saúde Fiscal dos Municípios, aonde ele, primeiramente e na forma amigável, exigirá que todos os municípios tenham pelo menos um auditor fiscal tributário com as características que o cargo exige. E 2, que efetivamente sejam cumpridos os lançamentos, as constituições dos créditos tributários. Tá? Ele está fazendo um levantamento, foi colocado no planejamento estratégico e eles, obviamente, começarão amigavelmente através da FECAM. O gestor que não, vai dar um tempo para adaptação. O gestor que efetivamente não se adaptar, sofrerá uma ação de improbidade administrativa. Muito obrigada a todos e quero deixar aqui uma frase de um colega de vocês, chamado Antônio Marocos Saravalli dos Santos. Ele é um auditor fiscal tributário federal. Olha o que ele diz num texto que eu achei maravilhoso. Tem sido frequentes as tentativas de limitar a atuação do auditor fiscal, objetivando seu desprestígio, como se repetissem num mantra. É subalterno e não autoridade. É subalterno e não autoridade. Que esse mantra seja derrubado. Obrigada a todos.